Olá, bem-vindo à correção do exame de 2024 de Biologia e Geologia primeira fase. Este exame realizou-se hoje e se foste uma das pessoas que o fez, eu espero mesmo que tenha corrido bem. Se porventura tiveste algumas perguntas que não entendeste tão bem, eu espero que este vídeo te ajude a compreendê-las melhor. E se porventura estiveres a ver este vídeo mais tarde, como modo de preparação para um futuro exame de Biologia e Geologia, então eu desejo-te boa sorte e espero mesmo também que o vídeo te ajude a compreenderes aqui alguns dos pormenores que são necessários para o exame nacional. Então, nós vamos começar aqui no grupo 1. Eu não vou ler o texto falava sobre a região da Nazaré, o canhão da Nazaré, etc. Sempre que for necessário, eu vou vir aqui ao texto, apenas para o vídeo não ficar tão grande, ok? Portanto, eu vou saltar esta parte. Tínhamos também aqui a carta geológica da região, com as rochas aqui que estão a aflorar, aqui a sua datação, se pertence ao Mesozoico ou ao Cenozoico, e portanto tínhamos aqui algumas informações. Então, de acordo com o texto 1, a falha da Nazaré é uma falha. Portanto, nós precisamos de ver o que é que nos diz sobre a falha da Nazaré. É dita aqui uma coisa interessante, que é uma das primeiras vezes que nós temos que analisar uma falha sem que ela esteja propriamente na figura, não é? Nós sabemos que pela descrição aqui do segundo parágrafo, que a falha provavelmente está aqui, mas nós não temos aqui a indicação se é uma falha de desligamento, uma falha inversa, uma falha normal, não sabemos, portanto é só mesmo com a informação que está aqui escrita. Portanto, este canhão, o canhão da Nazaré, é um vale submarino profundamente encaixado, limitado por grandes ravinas, que se formou como resultado da erosão e da existência da falha da Nazaré. Por isso é que eu estava a dizer que a falha há de estar mais ou menos aqui, porque o vale tem esta direção, por assim dizer. Esta falha terá sido uma falha normal inclinada para norte durante o Mesozoico, mas no Cenozoico passou a comportar-se como uma falha inversa. Portanto, era preciso vocês fazerem aqui bem a distinção. Oi, deixa-me tirar isto. Era preciso vocês fazerem bem a distinção de que no Mesozoico ela era uma falha normal, portanto estava sujeita a forças distensivas, e no Cenozoico era uma falha inversa, portanto esteve sujeita a forças compressivas, o que até bate certo com aquilo que nós conhecemos da história do nosso planeta, porque no Mesozoico, na nossa região, estava a abrir o Oceano Atlântico, estava a haver a fragmentação da Pangeia, portanto durante todo o Mesozoico o Oceano Atlântico aliás, a Pangeia esteve a separar-se e houve a tal abertura da bacia oceânica, lusitaniana, desculpem, como fala aqui à frente, e depois no Cenozoico é que se formaram as grandes partes das nossas serras e tudo como resultado da colisão da placa africana com a placa euroasiática. Claro que vocês não precisariam de pensar automaticamente nestas informações, precisariam apenas de saber isto aqui muito bem, conseguir identificar bem aquilo. Portanto, vamos começar por excluir. É uma falha intraplaca associada à deformação dúctil. Jamais nós temos falhas associadas a deformações dúcteis. As deformações dúcteis vão originar dobras ou estiramentos, portanto nunca teríamos uma falha. Uma falha seria associada sempre a uma deformação frágil, que evidencia a existência de um regime compressivo durante o Cenozoico. Isto é verdade, sim, porque diz que no Cenozoico passou a ser uma falha inversa, portanto estava sujeita a forças compressivas. Isto aqui é verdade, portanto eu vou já deixar aqui, vamos ver as outras. É uma falha interplaca com deslocamento vertical dos blocos. É verdade que até há deslocamento vertical dos blocos, porque ser uma falha normal ou ser uma falha inversa, o teto sobe ou o teto desce, portanto é um deslocamento vertical do teto. No entanto, é interplaca, já vamos ver, deixem-me só aqui ver a próxima, que evidencia a subida do teto em relação ao muro durante o Mesozoico. Esta aqui era uma daquelas que vocês também teriam que excluir logo, porque no Mesozoico diz que foi uma falha normal, e nas falhas normais o teto desce em relação ao muro. Portanto, a e a D era obrigatório vocês excluírem logo, ficariam entre a B e a C. Sabendo nós que a B está completamente correta, a C era só preciso nós percebermos se a falha é interplaca ou intraplaca. E é uma falha localizada no nosso território continental, e portanto todas as falhas que são localizadas no nosso território continental, elas não estão, imaginem vocês aqui, nós estamos sempre na placa euroasiática. A falha que existe aqui não está separada das placas tectónicas, não há uma placa tectónica aqui e outra aqui, portanto não é uma falha interplaca, é uma falha que está no meio da placa euroasiática, portanto
Aqui iríamos excluir apenas por causa deste pormenor aqui, não é interplaca, mas sim intraplaca. Do nosso território, ou seja, Portugal, só os Açores estão localizados numa zona interplaca. A rocha que constitui o florão que aflora junto ao Forte de São Miguel Arcanjo tem cristais bem desenvolvidos de olivina, envolvidos por uma matriz formada por outros minerais, cujos cristais não são visíveis à vista desarmada. Ou seja, nós temos aqui uma textura que temos uns minerais bastante grandes, neste caso de olivina, e temos a matriz onde esses minerais estão, ou seja, microcristais que não são visíveis à vista desarmada. Ou seja, havemos de ter aqui um basalto, mas com fenocristais de olivina. Okay? As características da rocha que constitui o filão permitem inferir que o magma que lhes deu origem, portanto, se eu tenho aqui olivina, é porque o magma é basáltico. Se é basáltico, possuía elevada viscosidade? Não, porque os magmas basálticos têm baixa viscosidade. Possuía grande quantidade de gases? Também não, porque os magmas basálticos têm pouca quantidade de gases. Portanto, estas duas aqui, diretamente aplicação da matéria. Consolidou muito rapidamente. Se tivesse consolidado muito rapidamente, ele não teria cristais bem desenvolvidos de olivina. Ele tem cristais bem desenvolvidos de olivina. Significa o quê? Que houve um momento de cristalização lenta, que permitiu formar esses cristais de olivina, e posteriormente o magma que continha já esses minerais grandes, esses cristais grandes no estado sólido, ascendeu e consolidou rapidamente. Ou seja, não foi todo o magma que consolidou muito rapidamente, porque todo o magma, primeiro, esteve sujeito a uma temperatura mais baixa, e aqui a olivina é o primeiro mineral da série de Bowen, portanto é normal que durante o seu processo de arrefecimento ele possa ter ficado muito tempo na temperatura de cristalização da olivina, sem que para isso tenha permitido a cristalização dos minerais com pontos de fusão mais baixos. E, portanto, teve um momento em que cristalizou lentamente a olivina e teve outro momento em que cristalizou rapidamente, formando esta matriz com os cristais não visíveis à vista desarmada. Portanto, estando eu a dizer que a olivina é o primeiro mineral da série de Bowen, através da série de Bowen nós conseguimos perceber que associações mineralógicas são prováveis. Portanto, a olivina estando lá em cima, a seguir a olivina nós temos piroxena, e ao lado, na série contínua, estão as plagioclasses cálcicas. Portanto, aqui era a aplicação direta da série de Bowen. Biotite e moscovite não poderia ser. A biotite é o mineral com ponto de fusão mais baixo da série ferromagnesiana, e a moscovite é um dos últimos. Biotite e piroxena. Aqui a biotite já é mais do magma intermédio, entendem? Piroxena sim, plagioclasse não. Moscovite é do magma mais ácido e biotite é do magma mais intermédio. Portanto, sendo o magma basáltico, como nós estamos a ver, se tem olivinas, então só poderia ser plagioclasse cálcica e piroxena, que são aquelas que ficam mais próximas, segundo a ordem definida pelas séries de Bowen. As erupções vulcânicas associadas à ascensão de magmas basálticos, e se precisassem de confirmação estava aqui, porque isto é basicamente a mesma pergunta com várias subperguntas, mas à partida não seria necessário. As erupções vulcânicas associadas à ascensão de magmas basálticos tendem a dar origem a agulhas e domos, resulta da consolidação de magmas ácidos, desculpem. Pedra-pomes é também um tipo de rocha vulcânica, também ácida, ou seja, só uma coisa, pedra-pomes, eu espero que vocês associem àquela rocha muito esburacada, que é muito pouco densa, que tem muitos espaços vazios, precisamente por causa de ter um grande teor em gases. E tem uma cor clarinha, portanto espero que vocês associem pedra-pomes a um magma ácido. Isto porque, sabendo que os magmas basálticos são magmas pouco viscosos, as erupções vulcânicas associadas a magmas pouco viscosos vão originar escoadas lávicas. Portanto, não saiu assim propriamente mais nenhuma pergunta sobre vulcanismo, mas cá está ela a referência ao vulcanismo. Magmas basálticos, magma básico, origina escoadas lávicas. Considerando a idade estimada para o filão, a datação da rocha que o constitui pelo método de potássio 40, argono 40, em que o período de semivida do potássio 40 é de 1250, revelará uma porcentagem de isótopo pai de. Então, era necessário vocês virem aqui o filão, ok? Foi datado
com cerca de 70 milhões de anos. Ok? Então, sabendo isto, idade da rocha, 70 milhões de anos. Oi. Tempo de semivida, 1200, agora pus isto à frente, 1250 milhões de anos. Ou seja, conclusão, a rocha tem idade inferior a uma semivida. Quando a idade é exatamente uma semivida, para isso era preciso que o filão tivesse 1250 milhões de anos, existe 50% de isótopos pai e 50% de isótopos filho. Se a idade da rocha é inferior a uma semivida, significa que os pai, a quantidade de isótopos pai, ainda não atingiu os 50, ou seja, estará entre 100% e 50%. Não há de ser exatamente 100%, porque já passou algum tempo, portanto, nestes 70 milhões de anos, há de ter havido alguma percentagem de isótopo pai a sofrer decaimento. Mas o que é certo é que é inferior a uma semivida, e se é inferior a uma semivida, então a quantidade, a percentagem de isótopos pai tem que ser superior a 50%. Ainda não se atingiu a uma semivida, ainda não temos 50-50. E também ainda não passámos uma semivida, ou seja, se fosse a opção A, teriam que ter dito que a idade da rocha era exatamente 1250 milhões de anos. Para ser inferior, ou para ser 25% de isótopos pai, teriam que ter passado duas semividas. Ao fim da primeira semivida passamos de 100 para 50% pai, ao fim da segunda passamos de 50 para 25. Ou seja, esta opção B seria correta se a idade da rocha fosse 2.500 milhões de anos. E se ultrapassasse os 2.500 milhões de anos, então seria inferior a 25%. Okay? Aqui não temos outra hipótese, temos mesmo que ir aqui para superior a 50%. Estas aqui, ler sempre para saber quantas é que vocês têm que selecionar. Neste caso, seriam que selecionar 3 afirmações corretas. Então, vamos ver. As rochas que afloram são predominantemente de origem quimiogénica. Primeiro, nós tínhamos aqui várias informações. Eu vou começar por ir aqui. Na zona afloram calcários e rochas detríticas. Okay? Em profundidade existem evaporitos. Pronto, mas o que é que significa as rochas que afloram na região? Significa que são as rochas que estão à superfície. Portanto, à superfície nós temos calcários e rochas detríticas. E depois nós tínhamos aqui a carta geológica, que é precisamente as rochas que afloram na região. Portanto, nós temos aqui várias rochas. Temos ali o filão basáltico, que acabámos de ver. Ainda estava aqui, eu esqueci-me de vir, mas para a 2 tinham aqui a informação de que o filão era basáltico. Ok? Não era preciso ir depois à escolha múltipla seguinte, estava aqui a dizer. E depois temos aqui algumas rochas do Mesozoico e temos aqui algumas do Cenozoico, e portanto vocês conseguiriam ver ali. Ali não dizia, mas por exemplo aqui o J acredito que seja Jurássico e aqui o Cretácico, porque normalmente a legenda também está sempre por ordem cronológica. Eu vou dizer excetuando aqui o filão, porque o filão, pelo princípio da interseção, há de ser primeiro, há de ser mais recente, aliás. Pronto, aqui não sei se vocês repararam logo, é normal, é perfeitamente normal, aliás, até estaria errado se fosse o contrário, se aparecesse gesso e salgema, porque o gesso e o salgema estão em profundidade. Ou seja, aqui são as rochas que afloram, são as rochas que estão à superfície, e por isso é que nós não vemos aqui gesso e salgema. E, portanto, basicamente esta primeira frase, as rochas sedimentares que afloram são predominantemente de origem quimiogénica. Tínhamos muito que vir aqui, porque no texto dizia que havia calcários e arenitos. Portanto, não sabemos bem a proporção. Aqui, nós tínhamos que vir perceber quais são os tipos de rocha. Nós temos aqui uma grande área do mapa, para já, com areias de praia e areias de duna. Okay? Depois temos aqui outra zona, aqui mais a norte, com argilas e conglomerados. Temos aqui também uma grande área com conglomerados. Calcários só estão aqui nesta zona. Depois aqui arenitos e arenitos. Ou seja, praticamente as únicas rochas quimiogénicas que estão aqui são estes calcários fossilíferos. Ou seja, predominantemente afloram na região rochas sedimentares. Então, vamos riscar, ok? As rochas sedimentares que afloram são predominantemente de origem detrítica. Esta está incorreta. Na bacia lusitaniana existem em profundidade rochas formadas num clima quente e seco. Existem. No texto diziam-nos que haviam evaporitos, o gesso e o salgema. E é fundamental vocês saberem que essas rochas são rochas que permitem inferir que no momento da sua formação o clima era quente
e seco, precisamente para promover uma intensa evaporação e a consequente precipitação dos íons que estariam na água. Portanto, esta aqui é verdadeira, eu vou marcá-la já. Existem formações geológicas que evidenciam a ação do vento. Existem sim. O vento, quando transporta sedimento e os deposita, origina dunas. Portanto, tendo aqui areias de duna, e basicamente bastante área com areias de dunas, as dunas sim, é uma deposição eólica. Então, evidenciam a ação do vento, tanto que as próprias dunas são moldadas pelo vento. As rochas sedimentares mais antigas que afloram formaram-se em meio marinho. Então, as rochas mais antigas que estão aqui a aflorar são estes arenitos, com restos vegetais e fósseis de dinossauros. Os fósseis de dinossauros vão dizer que aquela rocha seria formada num ambiente marinho, num ambiente continental. Então, não. Como é que... Vocês podem dizer, mas como é que sabemos que essas são as mais antigas? Volto a repetir, pela própria legenda. Okay? Nós temos aqui Mesozoico, Jurássico, aqui o Cretácico mais recente e depois aqui os do Cenozoico. Então, assim, temos aqui os arenitos, que são as rochas mais antigas de todas estas que aqui estão, porque há pouco também vos disse que o filão não é mais antigo, porque pelo princípio da interseção ele é mais recente que estes calcários. Agora não me recordo se está aqui no texto mais alguma coisa. Não me recordo. Eu penso que não. Eu fiz o exame agora, tipo, há uma hora atrás. Eu penso que não me lembro de ver aqui mais nada que me levasse a colocar esta. Aliás, eu coloquei esta também porque excluí as outras. Deixei esta assim um pouco em stand-by e depois acabei por excluir as outras. A 5 diz, após a deposição das camadas C1 e 2, ocorreu uma subida do nível médio da água do mar. Então, as camadas C1 são arenitos. Os arenitos são característicos de um ambiente litoral, por exemplo, uma praia. Vocês veem por aqui que estão areias a ser depositadas precisamente nas praias. E por cima nós temos os calcários, que é um ambiente marinho pouco profundo. Portanto, sim, de C1 e 2 para C3 houve uma subida do nível médio da água do mar. Houve aqui uma transgressão marinha. Então, vamos assinalar esta como verdade. 4. Numa estação sismográfica situada a cerca de 13 mil quilómetros da Nazaré, não precisam de saber, isto seria a zona de sombra, os sismógrafos não registram as ondas S diretas dos sismos que ocorrem no canhão da Nazaré, porque estas ondas não atravessam o limite. Então, as ondas S diretas, é necessário nós sabermos que em profundidade, elas não atravessam o núcleo externo, porque o núcleo externo está no estado líquido e elas só se propagam em meio sólido. Portanto, elas atravessam sim a litosfera e a astenosfera. Mesosfera, núcleo externo, portanto, mesosfera, manto, aliás, mesosfera não é sinónimo, toda a mesosfera é manto, mas nem todo o manto é mesosfera. Mesosfera, meio sólido, núcleo externo, meio líquido, portanto, elas não atravessam o limite da mesosfera para o núcleo externo, ou são absorvidas no núcleo externo, ou então são refletidas e continuam na mesosfera. Portanto, vamos assinalar esta. Elas, ao passar pela descontinuidade de Gutenberg, não se propagam mais. Núcleo externo, núcleo interno, não, porque estamos a passar de um meio líquido para um meio sólido. A astenosfera, a mesosfera, elas também estão sempre a propagar, não se enganem que estamos sempre em meio sólido. A astenosfera, apesar de ser um bocadinho plástica, ela é sólida também. Portanto, esta é uma pergunta que já saiu bastantes vezes no passado e remete para aquela característica de nós temos que saber que o núcleo externo está no estado líquido e que as ondas S não se propagam em líquidos. Portanto, é informação obrigatória para qualquer aluno que vá fazer o exame. Assim, cada uma das descrições relativas a recursos minerais não metálicos apresentadas na coluna 1 há a designação correspondente que consta na coluna 2. A cada letra corresponde apenas um número. Escreva na folha de respostas cada uma das letras seguida do número correspondente. Portanto, vamos usar aqui apenas 3 números, vamos ficar com 2 números por usar. Sedimentos detríticos ricos em quartzo utilizados no fabrico do vidro. Isto também já saiu de 2020 para a frente, uma correspondência com isto. A areia é utilizada para fabricar vidro e nós temos que saber, até por causa do quartzito que se forma a partir de arenito, que as areias maioritariamente são ricas em quartzo. Sedimentos finos. E já agora temos aqui sedimentos detríticos e sedimentos finos. Nós aqui só temos 2 sedimentos, a areia e a argila. O resto são rochas metamórficas. Portanto, os únicos sedimentos que nos restam aqui são as argilas. Okay? Que sim, são usados no fabrico da cerâmica. Usamos a argila para fazer barro, ou usamos a argila como barro. Uma rocha metamórfica foliada usada na construção civil. Então, nós temos aqui 3 rochas
que são usadas na construção civil, só que o mármore e o calcário não são foliadas. A única que está aqui que é foliada é a ardósia. Portanto, ficaríamos para a ardósia. Eu ia dizer que é usada para fazer aqueles quadros de giz, mas eu acho que já nem se usam quadros de giz. Mas pronto, é usada para muitas outras coisas. Continua a ser um recurso mineral não metálico que temos ao nosso dispor. Ordena as expressões identificadas pelas letras de A a E de modo a reconstituir a sequência de acontecimentos relacionados com a evolução geológica da região da Nazaré. E, mais uma vez, saiu a fragmentação da Pangeia e o início da formação da bacia lusitaniana, ou como saiu o ano passado, na primeira fase, fragmentação da Pangeia e abertura do Oceano Atlântico. Portanto, aqui mais ou menos a mesma coisa. A saber, não sei se vocês têm noção que nas aprendizagens essenciais há lá um tópico que diz, não sei exatamente como é que ele está escrito, mas está a falar da escala de tempo geológico e que é necessário saber os principais acontecimentos geológicos e biológicos que foram acontecendo ao longo do passado terrestre. E, na verdade, um dos acontecimentos que mais vezes sai em exame é nós sabermos quando é que aconteceu a formação e a fragmentação da Pangeia, que corresponde também à passagem da era paleozoica para a mesozoica. Portanto, é ali um marco importante no passado do nosso planeta. Portanto, é necessário nós sabermos isso. Depois tínhamos aqui inversão do regime tectónico associado à falha da Nazaré. Portanto, vamos fazer aqui algumas coisinhas, algumas anotações. Coisas que vocês precisem de saber. Fragmentação inicial da Pangeia. Isto foi... eu vou pôr assim... final do Paleozoico foi quando os continentes todos colidiram e se formou a Pangeia, e depois início do Mesozoico foi quando houve a fragmentação inicial da Pangeia, e eu vou pôr aqui que a formação da bacia lusitaniana foi consequência da fragmentação da Pangeia. Portanto, eu já estou aqui a estabelecer uma relação... Ai, Jesus, carreguei no botão errado. Já estou aqui a fazer uma associação de que primeiro virá a E e depois a C. Todas as outras, o calcário e os ivaporitos, são rochas que foram formadas precisamente nessa bacia lusitaniana. Portanto, era preciso primeiro formar a bacia para depois se formar o calcário e os ivaporitos. Okay? Todas estas rochas se depositaram na bacia lusitaniana, uma bacia de sedimentação que se formou na região oeste durante o Mesozoico. Portanto, todas estas rochas depositaram-se na bacia lusitaniana. E, portanto, nós tínhamos uma coisa. Tínhamos aqui que, em termos geológicos, a zona da Nazaré tem a aflorar calcários e rochas detríticas, e em profundidade existem evaporitos, gesso e salgema. Ou seja, pelo princípio da sobreposição, se os evaporitos, o gesso e o salgema, estão num estrato abaixo do calcário, então eles depositaram-se primeiro. Portanto, os evaporitos, depois da bacia e também antes do calcário, portanto, formação de evaporitos antes dos calcários. E a formação de calcários depois dos evaporitos. Eu vou pôr isto a ser um bocado estúpido, mas pronto, depois dos calcários. Isto porquê? Porque todas estas se formaram durante o Mesozoico. Inversão do regime tectónico, isto aconteceu no Cenozoico. Okay? Está lá no primeiro texto, nós há pouco já vimos o texto da falha, a parte onde falava, esta falha terá sido normal, mas no Cenozoico passou a comportar-se de forma inversa. Ou seja, significa que no Cenozoico o regime passou a ser compressivo. Então, será isso. Como é que nós vamos, então, por estas coisas? Primeiro temos a formação da fragmentação da Pangeia, depois desta fragmentação, consequência, origina-se a bacia lusitaniana. No início, nesta bacia, ela ainda era uma zona que era invadida periodicamente por água, portanto, água salgada que vinha, permitiu formar ali os evaporitos. Quando há um enunciado de exame que diz precisamente isto que eu vos estou a dizer. Quando o mar continuou a subir, ou quando a bacia continuou a afundar, dependendo de como vocês queiram abordar a situação, então a zona passou a estar frequentemente inundada e, portanto, deixou de ser uma zona continental que era frequentemente invadida por água do mar e passou a ser uma região com um ambiente marinho pouco profundo. Portanto, formação dos evaporitos, formação dos calcários depois, e então no Cenozoico tínhamos a inversão do regime tectónico. Ok?
As Termas da Piedade situam-se a cerca de 10 quilómetros a sudoeste da Nazaré. A água destas termas é cloretada sódica e emerge na nascente a uma temperatura de cerca de 28 graus Celsius. Justifica as características da água das Termas da Piedade, fazendo referência à litologia da bacia lusitaniana e, portanto, justifique as características. Que características? Nós tínhamos o facto dela ser cloretada sódica e tínhamos o facto dela emergir a uma temperatura de 28 graus, que até é uma temperatura simpática. Portanto, nós tínhamos aqui que justificar isto. Primeiro, era preciso fazermos aqui uma associação, referência à litologia da bacia. Existem muitas rochas diferentes ali na bacia lusitaniana, mas para as águas terem cloreto de sódio, cloretadas sódicas, terem íons cloreto e íons sódio, então é porque elas tiveram que passar por uma rocha rica nesses íons. E, na verdade, essas rochas existem. Então, aqui, o sal-gema é uma rocha composta pelo mineral halite e... isto aqui igual. Pelo mineral halite, que tem composição química cloreto de sódio. Então, este sal-gema é o que terá tornado aquelas águas das termas cloretadas sódicas. Esta pergunta é uma pergunta muito batida. Se alguém fez exames de anos anteriores, certamente conseguiu tirar pontos desta questão, conseguiu ter aqui alguns pontos. Porquê? Porque sempre que nós temos água a emergir, água a vir à superfície rica em íons, significa que esses íons ela foi adquirindo no processo de passar pelas rochas e ir reagindo, ir fazendo a dissolução desses íons. Esses íons iam se dissolvendo e a água ia ficando enriquecida nos íons. E outra coisa também que é muito frequente, isto saiu o ano passado, na primeira fase, é a ideia de que a temperatura aumenta com a profundidade e, portanto, se eu tenho água a infiltrar-se em profundidade, ela fica sujeita cada vez a temperaturas mais elevadas. Por um lado, isso até aumenta o poder solvente, portanto, por um lado, isso até faz com que ela consiga meteorizar ainda mais as rochas. Por outro, faz com que ela realmente, quando ascenda, ainda venha com alguma temperatura, como no caso os 28 graus. Portanto, as ideias eram sobretudo essas, ok? Tínhamos que justificar o facto dela ser cloretada sódica com o circular no interior do sal-gema que está em profundidade, o que faz dissolver os íons, ficando enriquecida, faz dissolver a rocha, reage com a rocha, com a halite, que é um mineral, e fica enriquecida nos íons cloreto e nos íons sódio, e isso confere a ela uma característica cloretada sódica. E depois o aumento da profundidade com a temperatura vai fazer com que ela atinja então os 28 graus Celsius à superfície quando está a fazer o caminho inverso, ou seja, a água infiltra-se fria e sem minerais, sem íons dissolvidos, ela infiltra-se, enriquece nesses íons, vai reagindo e vai dissolvendo esses íons, vai retirando esses íons da rocha, e ao mesmo tempo que aquece, e isso acaba depois por ascender. Ok? Eu tenho aqui a minha resposta, eu fui dizendo, mas por acaso esta eu até fui escrevendo assim por tópicos, nem tenho aqui muita coisa. Pus que em profundidade havia sal-gema, que é cloreto de sódio, a água infiltra-se nas rochas, com a profundidade aumenta a temperatura, a água aquecida ainda reage mais com o sal-gema, provocando a sua dissolução. Portanto, aqui a falar sempre da dissolução do sal-gema, e a água fica rica em íons cloreto e em íons sódio. Eu vou mostrar-vos aqui os critérios de correção. Portanto, lembrem-se sempre, quando diz aqui, fazendo referência à litologia da bacia lusitaniana, à litologia da região, é porque provavelmente vai haver um tópico só para vocês dizerem qual é a rocha. Agora, a questão é, nesta região haviam muitas rochas, era preciso vocês conseguirem selecionar a rocha correta. Portanto, nas zonas profundas existe sal-gema, uma rocha constituída por cloreto de sódio. A água circula em profundidade, aquece durante o seu percurso, o que justifica a temperatura, e a água dissolve o sal-gema, sendo por isso cloretada sódica. O que até falaria mesmo, eles falam em dissolução, usam a palavra dissolver, né? Mas a água reage retirando estes íons, pronto, qualquer coisa do género seria suficiente. Passando aqui para o texto 2, este texto era preciso também, eu não sei se vocês agora viram, mas quando eu faço o exame, as perguntas estão só aqui, tudo isto são anotações do texto, também porque eu usei o exame em formato digital, se eu tivesse em papel provavelmente eu teria sublinhado coisas importantes. E realmente era preciso nesta parte, eu sei que vocês não estão a ver, mas o que é que eu tenho aqui?
Dizer basicamente o que é que havia no setor médio, o que é que havia no setor inferior, o que é que tinham, quem é que eram os foraminíferos, portanto, tentar um pouco dissecar o texto assim por tópicos, para depois ser mais fácil, e realmente houve algumas perguntas que eu depois acabei por responder mais rápido ao consultar isto, em vez de consultar o texto. Aqui falava, já nem sei quais é que estavam, quais é que viviam em tubos. São os anelídeos, não é, que viviam aqui em tubos. Estava aqui a representação. Então, as holotúrias, as holotúrias são pepinos do mar, onde é que eles estão? Holotúrias da espécie Malpadium musculus, animais invertebrados, vulgarmente conhecidos como pepinos do mar. Então, nós tínhamos esta informação sobre estes, eram animais invertebrados de corpo alongado. Então, apresentam um ciclo de vida com meiose. Sabendo nós que são um animal, são um invertebrado, todos os animais têm um ciclo de vida diplonte. Se o ciclo de vida é diplonte, a meiose é pregamética. Pós-gigótica, haplodiplonte. Pós-gigótica, aplonte, desculpem. Eu estava distraída com as cores, porque esta não era o verde inicial que eu tinha. Mas enfim, o Adobe mudou aqui algumas coisas. Pós-gigótica é aplonte, pré-espórica, haplodiplonte. Portanto, elas apresentam um ciclo de vida com meiose pregamética e pertencem ao reino Animalia, porque, ao contrário dos foraminíferos, e no enunciado dizia que os foraminíferos eram protistas, portanto, uma pergunta do Whittaker para nós sabermos o que é que distingue o reino protista do reino animal. Os protistas, que eram também eucariontes, protistas unicelulares, carapaça carbonatada, capturam alimento através de pseudópodos, portanto, eu diria que eles são incluídos ali no grupo dos protozoários. Se eles capturam alimento através de pseudópodos, como eu escrevi aqui, é porque eles fazem depois uma digestão intracelular e são heterotróficos por absorção. Ou seja, eles... deixem-me só vir aqui. Estava tudo aqui. Foraminíferos, ok. Protistas, carapaça, reproduzem sexualmente e capturam o alimento através de pseudópodos. É o processo de fagocitose. Sabendo isto, eles fazem nutrição por ingestão, tanto estes protistas em particular como os animais. Ambos são constituídos por células eucarióticas. Eles, podia estar aqui duas coisas, podia estar a diferenciação celular ou poderia estar a multicelularidade, porque os foraminíferos são unicelulares e os animais são multicelulares, mas neste caso temos aqui o fator da diferenciação celular. Todos os outros critérios usados por Whittaker são comuns entre protozoários e animais. Eu não disse entre protistas, ok? Entre protozoários, que é um grupo restrito dentro dos protistas. Os fósseis de foraminíferos, geralmente encontrados em rochas sedimentares de origem biogénica, como portanto, o arnito é detrítico, o sal-gema é quimiogénico. Portanto, o único biogénico ou bioquimiogénico que existe aqui é o calcário. Portanto, para haver fósseis com origem em rochas com origem biogénica, tinha que ser de todas estas o calcário. E devido à rápida evolução de algumas espécies destes organismos, possuem reduzida distribuição estratigráfica, reduzida distribuição geográfica, ampla distribuição geográfica e estratigráfica. Era importante vocês continuarem aqui a frase para perceberem que diziam que eles eram indicadores da idade. Ou seja, se são indicadores da idade, obrigatoriamente tinham que ter uma reduzida distribuição estratigráfica, tinham que ter uma reduzida distribuição na coluna cronoestratigráfica, o que significa que existiram apenas num curto período de tempo no passado. Isto porquê? Porque se eles tivessem uma ampla distribuição geográfica e uma ampla distribuição estratigráfica, nós não conseguiríamos associá-los nem a nenhum período passado, nem a nenhum ambiente em particular. Portanto, eles também não seriam nem bons fósseis de idade, nem bons fósseis de fáceis. Os bons fósseis de idade normalmente têm uma elevada distribuição geográfica, por isso é que nós vamos tirá-los daqui, até porque se eles no passado existiram num período de tempo tão restrito, para eles serem quase que encontrados, para serem tão abundantes, é porque eles tiveram que ser, durante aquele curto período, bastante abundantes numa grande área geográfica para que conseguissem hoje em dia estar presentes. Às vezes costumo dizer, claro que isto não é assim tão literal como eu estou a dizer, mas encontrar um fóssil de um ser vivo que tenha reduzida distribuição geográfica e reduzida distribuição estratigráfica é quase como encontrar uma agulha num palheiro. Portanto, isso não seria bom indicador da idade dessa rocha, nem bom indicador
do ambiente em que se formou essa rocha, falando aqui tanto dos fósseis de idade como dos fósseis de ambiente. Considerando o sistema de transporte e a forma como ocorrem as trocas gasosas nos anelídeos, portanto, não era preciso ir buscar, não era preciso ir buscar nada ao texto. Vamos ver, nós aqui, anelídeos, portanto, estamos a falar da minhoca, e nós na minhoca sabemos, são invertebrados, um pouco mais evoluídos que os insetos, não é? Já têm um sistema circulatório fechado, têm um tubo digestivo completo, tal como os insetos, mas aqui comparando talvez com uma iridiuma planária, já tem um tubo digestivo completo. Já fazem trocas gasosas através do tegumento, portanto, em difusão indireta de gases. E aqui pode afirmar-se que o oxigênio entra nos bacteriócitos por... Os bacteriócitos são as células, não são as bactérias endossimbióticas. Os bacteriócitos são as células do hospedeiro, ou seja, as células desse anelídeo, que englobaram então as tais bactérias. Portanto, são células do anelídeo, células do animal. E o oxigênio e o dióxido de carbono, eles atravessam a membrana sempre por difusão simples. Porquê? Porque são gases, são apolares, eles não precisam de canais especializados, de proteínas especializadas para fazer o seu transporte, ok? Sabendo que a minhoca tem um sistema circulatório fechado, ela não possui hemolinfo, ok? E após ter sido transportada ao longo de uma rede contínua de vasos circulatórios, sim, porque apresenta um sistema circulatório fechado, portanto, essa rede de vasos, ela está contínua. Quando o sistema é aberto é que ela não é contínua, porque de repente a hemolinfa abandona os vasos e vai banhar as células. É verdade que até ocorreria hematose cutânea, portanto, esta parte da frase estaria certa. Hematose em superfícies respiratórias muito vascularizadas, claro que sim, é sempre preciso haver muita vascularização nas superfícies respiratórias. A existência na atualidade de relações de endossimbiose, ou seja, relações em que uma célula faz a endocitose de outra e depois, em vez de a digerir, estabelece uma relação simbiótica, uma relação benéfica para ambos, é um argumento que explica, ou um argumento a favor de um modelo que explica precisamente o aparecimento das mitocôndrias e dos cloroplastos através dessas relações de endossimbióticas, que é um modelo endossimbiótico. Eu digo tantas vezes endossimbiose, chega um momento em que já me começo a enrolar toda. Portanto, para que é que serve o modelo endossimbiótico? Serve para explicar a origem das células eucarióticas a partir de seres procariontes. Ok? Porque é que não faria sentido o resto? O aparecimento dos primeiros seres autotróficos. Ora, o aparecimento dos primeiros seres autotróficos, os primeiros que apareceram foram procariontes, foram as cianobactérias, fizeram toda aquela transformação na atmosfera com o aparecimento do oxigênio. Isso foi muito, muito antes de aparecerem os eucariontes. E o modelo endossimbiótico nem refere isso. A evolução dos seres autotróficos para heterotróficos, não, eu estou a pensar isto, será o quê? O aparecimento de plantas carnívoras que fazem os dois sistemas, são autotróficas e heterotróficas? O modelo endossimbiótico não explica isso. O aparecimento dos primeiros seres multicelares também não explica isso. O aparecimento da multicelaridade está associada à agregação de células eucarióticas que formaram depois colónias, que foram crescendo e depois começou a haver alguma interdependência das células umas das outras. Portanto, nada tem a ver com o modelo endossimbiótico, que é obrigatório, tanto o endossimbiótico como o autogénico, são obrigatórios nós sabermos para explicar isto, ok? Portanto, eu sinto às vezes que os alunos têm muito receio que saia o modelo endossimbiótico ou o modelo autogénico, ou Lamarck ou Darwin, outras, eu vou dizer isto para estes modelos, mas isto era aplicável a muitos outros, ok? Quase todas as matérias. Há perguntas cada vez mais que são de perceber o que é que aquilo explica do que propriamente perceber passinho por passinho como é que aquilo é explicado. Ou seja, vocês se calhar até tinham decorado o modelo endossimbiótico, não é? Que vem as mitocôndrias de procariontes ancestrais, que eram aeróbios, depois vêm os cloroplastos, procariontes ancestrais, que eram autotróficos, fotossintéticos, e vocês se calhar até tinham decorado isso tudo. Podiam era não ter decorado para que isso existe, não é? Simplesmente é para explicar o aparecimento das células eucarióticas. Portanto, cada vez mais preocupem-se em perceber o porquê de estarem a dar determinada matéria, qual a importância daquela matéria. Isso é fundamental, porque as perguntas, reparei neste exame comparativamente com o do ano passado, cada vez são mais nessa vertente, ok? Olhem, tal como a próxima, já aqui no seguimento daquilo que eu estou a dizer, de acordo com os dados do texto 2 e da figura 3,
relativos aos anelídeos ciboglino e às bactérias endossimbióticas, pode referir-se que. Então, nós vamos aqui ver estas bactérias localizadas no interior de células de hospedeiro oxidam substâncias inorgânicas como sulfureto e hidrogênio para obter energia. Portanto, a forma, o processo que essas bactérias têm para produzir energia é através da oxidação de sulfureto e hidrogênio, uma substância inorgânica, ok? Não tem nada a ver com o nosso processo de obtenção de energia, porque nós, fazendo respiração aeróbia ou no limite fermentação lática nas nossas células musculares, a fermentação e a respiração aeróbia fazem a oxidação de compostos orgânicos. Portanto, aqui seria um processo mais semelhante à quimiossíntese, até porque depois essa energia é usada num processo idêntico ao da fase química da fotossíntese para a síntese de compostos orgânicos, ou seja, estas duas frases dizem-nos que estas bactérias provavelmente são bactérias quimiosintéticas, mas como a quimiossíntese não faz parte do programa, não vem especificamente o processo, mas sim a explicação resumida daquilo em que consiste o processo. Aí vamos ver as perguntas. Aqui a pergunta o que é que diz? Pode referir-se que a obtenção de alimento pelos anelídeos está dependente da existência de luz solar? Nós vamos retirar isto, porque é um processo que é parecido apenas à fase química da fotossíntese, não à fase fotossintética. E, para além disso, as bactérias estão sujeitas à luz? Não, as bactérias estão aqui dentro de células que, por sua vez, estão dentro de um tubo. Mas isto está a 3.500 metros de profundidade, portanto não chega, aliás não, estas são as outras, estas estão a 4.300 metros de profundidade, acham que existe muita luz lá? Nem por isso. Então não, elas não estão dependentes da luz, elas não obtêm energia através da oxidação de pigmentos fotossintéticos, é através da oxidação de compostos inorgânicos. A captação de sulfureto e hidrogênio assegura a respiração celular nas bactérias e no seu hospedeiro. Eu vou deixar este em stand-by, já não me lembro. Mas a captação assegura a respiração celular, realmente permite que eles produzam energia. Agora, no seu hospedeiro é que já não me parece. É, porque as bactérias, ok, fazem isso, mas o hospedeiro não. O hospedeiro há de fazer respiração aeróbia. Existem anelídeos que vivem dentro de tubos. Estes animais não possuem sistema digestivo. Na fase adulta, dependem de bactérias endossimbióticas autotróficas para a sua nutrição. As únicas que fazem esta oxidação inorgânica são as bactérias. Isto aqui, sendo um animal, ele há de ter certamente mitocôndrias, só por isso eu não vou excluir. Só por isso, a partida é para excluir, aliás. Mas deixem-me ver aqui a próxima. A síntese de compostos orgânicos pelas bactérias requer a captação de CO2 pelos anelídeos. Olha, nem de propósito, ok, não me estava a ver onde é que eu teria que ir buscar, mas se estas células requerem oxigênio, então é porque esse oxigênio há de ser usado pelas células do anelídeo, do ciboglino, para fazer respiração aeróbia. Portanto, estas células aqui irão fazer respiração aeróbia. As bactérias, sim, vão usar o sulfureto de hidrogênio, que também é captado pelo animal, e o CO2 também. Portanto, está aqui a dizer, um animal, para captar CO2, é porque o CO2 vai ser transferido até às bactérias, que estão aqui dentro de uma célula que é o bacteriócito, e vai ser usado, então, num processo idêntico ao da fase química, em que realmente, na fase química, nós temos o ciclo de Calvin, em que há a fixação de CO2. Portanto, se as bactérias vão produzir compostos orgânicos, elas precisam ter uma fonte de carbono e de oxigênio, daí ter que haver a incorporação de CO2 por parte do animal, porque elas vivem dentro do animal, são endossimbióticas. Okay? Portanto, a captação assegura a respiração celular nas bactérias não, porque o hospedeiro precisa de oxigênio para fazer respiração aeróbia, estava lá na imagem. A produção de energia pelas bactérias e pelo hospedeiro resulta da utilização de O2 nas mitocôndrias. Olha, vem ao encontro agora do que eu estava a dizer. Do hospedeiro, sim, mas as bactérias não têm mitocôndrias, são procariontes, portanto, anularia aqui a opção D. O processo de divisão celular associado à reprodução assexuada reduz a capacidade de adaptação dos foraminíferos a condições ambientais desfavoráveis. Isto também era uma pergunta bastante previsível, porque nós temos de saber as vantagens e as desvantagens da reprodução assexuada e da reprodução sexuada. Neste caso,
era só, no fundo, aqui a grande desvantagem da reprodução sexuada, visto que na base dessa reprodução está um processo de divisão celular que é a mitose, que permite a formação de células filhas geneticamente iguais à célula-mãe. E, portanto, uma das grandes desvantagens da reprodução sexuada é os descendentes serem todos geneticamente iguais entre si e geneticamente iguais ao progenitor. Ou seja, nós criamos populações realmente muito numerosas, em pouco espaço, em pouco tempo, com pouco gasto energético, mas realmente depois, em contrapartida, acabamos por ter uma população com baixa variabilidade genética, e isso reduz a capacidade de adaptação a condições desfavoráveis? Claro que sim, porque se de repente aquele ambiente se tornou desfavorável, se um indivíduo não for resistente, nenhum dos outros é, porque eles são todos clones uns dos outros. Então, acabam por ser aquela população acaba por estar num risco maior de desaparecer se as condições forem desfavoráveis. Então, esta aqui eu também escrevi por tópicos. Eu pus que o processo de divisão celular é mitose, que a mitose permite formar dois núcleos geneticamente iguais e, como tal, originar células geneticamente iguais. Devido a isso, a descendência é toda geneticamente igual ao progenitor, e a reduzida variabilidade genética torna a população mais vulnerável a alterações do meio. A reduzida variabilidade reduz a probabilidade de existência de indivíduos resistentes a condições desfavoráveis e, como tal, a população de foraminíferos apresentará uma reduzida capacidade de adaptação a condições ambientais desfavoráveis. Pronto. Hoje aconteceu-me uma coisa, que foi eu estar a escrever as respostas e realmente achei o exame um pouco extenso, ao mesmo tempo que depois, quando fui corrigir no final, percebi que tinha escrito muitas coisas a mais, mas antes a mais do que a menos. Então percebo o desespero às vezes dos alunos no exame não acabarem, porque nós nunca sabemos bem o que está nos critérios, e então, por descarte de consciência, acabamos por falar um pouco mais, não é? Eu falei aqui desta probabilidade de ser menor, de haver indivíduos resistentes e assim, pronto. Isto resumidamente ficaria que a reprodução assexuada ocorre por mitose, pelo que os descendentes são geneticamente iguais ao progenitor. A reduzida variabilidade genética resultante deste processo de reprodução compromete a capacidade de adaptação dos foraminíferos a condições ambientais desfavoráveis. Na minha opinião, seria necessário explicar o porquê. Eles não explicam, pronto, melhor para quem foi a exame, mas a meu ver faria sentido, eles podiam ter detalhado um pouco mais, mas aí lá está, não sei se sou eu, por ter escrito, queria que tivesse nos tópicos ou não. Mas o porquê de ter baixa variabilidade e fazer com que haja menos capacidade de adaptação a condições desfavoráveis. Acho que era esta ideia de não havendo sendo eles todos iguais geneticamente, se um não é resistente, os outros todos também não são, e portanto, se um não resiste, os outros todos também vão à vida, a população desaparece. Acho que seria sempre pertinente falar um pouco disso. Então, agora aqui, o texto 3, como já vem sendo o hábito, é a análise de um estudo feito na mesma zona. Portanto, eles foram lá ao Canhão da Nazaré estudar aqui os pepinos do mar, e basicamente eles falam aqui um bocadinho do seu método de alimentação. Eles encontram-se parcialmente enterrados nos sedimentos, alimentam-se de cabeça para baixo e utilizam a cauda para manter o contacto com a superfície dos sedimentos. Os sedimentos são ingeridos juntamente com os detritos de matéria orgânica, mas rapidamente expulsos e devolvidos ao fundo oceânico. Pronto, os animais que se alimentam da matéria orgânica presente nos sedimentos dos fundos oceânicos podem recorrer a diferentes estratégias. Eles não dizem qual, e dizem que o objetivo do estudo é precisamente identificar a estratégia alimentar que os pepinos do mar utilizam. Então, pronto, isto já estaria a prever que iria sair uma pergunta a perguntar qual é precisamente a estratégia. E foi depois a pergunta de 12 pontos, que, confesso, deu um bocadinho de trabalho a organizar tudo, e mais uma vez depois fui aos tópicos e aquilo estava muito, muito pouquinho. Eu não vou ler isto aqui, está aqui tudo muito detalhado, como foi feito e tal. Este grupo era preciso ter um pouco de atenção, isto sobretudo para a outra, para a pergunta 17, porque basicamente era preciso saber distinguir muito bem o conceito de ingestão e o conceito de absorção. E isso, mais uma vez, está literalmente nas aprendizagens essenciais, saber distinguir esses dois conceitos, okay? Porque uma coisa é ingerir, outra coisa é digerir. Mas já lá vamos. Portanto, nós temos aqui no gráfico 1 a quantidade de matéria orgânica, proteínas, glúcidos e lípidos nos sedimentos recolhidos a diferentes profundidades. Depois aqui temos a quantidade de proteínas presentes ao longo do tubo digestivo do pepino, no esófago, no intestino médio, no intestino posterior, e depois eles tiveram a recolher mesmo fezes do fundo oceânico para medir a quantidade
destas biomoléculas. E depois ainda a atividade da aminopeptidase e da beta-glucosidase em diferentes partes do tubo digestivo do pepino. A aminopeptidase é a enzima que catalisa a hidrólise das proteínas e a beta-glucosidase a hidrólise dos glúcidos. Portanto, são aqui duas enzimas digestivas. Convencendo o hábito também, aqui uma perguntinha de verdadeiro e falso para nós conseguirmos analisar corretamente as imagens. As proteínas são o composto bioquímico dominante em todas as camadas de sedimentos. Portanto, o que é que nós estaríamos à procura aqui? Nós temos várias camadas, de 0 a 1, de 1 a 3, 3 a 5, 5 a 10, 10 a 15. E em cada uma delas nós tínhamos que ver qual era o valor mais alto. Na camada de 0 a 1, e aqui muita atenção, e finalmente, se calhar para mal de alguns, mas finalmente saiu uma pergunta em que, ou um texto em que tivesse gráficos em que as escalas variavam. Não nestes, mas neste aqui. É uma coisa que eu estou sempre a alertar para terem sempre muita atenção, porque realmente isto podíamos ir aqui em erro. Pronto, neste caso não, a escala é a mesma, miligramas por grama, de 0 a 12 em todos, portanto podíamos compará-los assim, quase a olho, ok? De 0 a 1 nós temos muito mais proteínas do que os outros, de 1 a 3 também, portanto muito maior do que aqui, aqui também é maior do que aqui também, portanto as proteínas são mesmo o tipo de biomolécula mais dominante, mais com maior percentual em todas as amostras, as camadas de sedimentos. A quantidade de matéria orgânica diminui de forma progressiva em profundidades superiores a 1 centímetro. Então, nós estamos à espera que, à medida que nós descemos 1 centímetro, não nesta, ok? Nós não vamos analisar esta, vamos analisar daqui para baixo. E para esta opção ser verdadeira, deixa-me colocar aqui uma setinha. Para esta opção ser verdadeira, esta coluna aqui teria que ser mais baixa do que esta, a outra tinha que ser mais baixa e a outra tinha que ser mais baixa. Como aqui aumentou daqui para aqui, ok, aquela já não é verdadeira, e o mesmo aqui. Ou seja, não diminuiu progressivamente porque teve aqui alguns valores em que aumentaram. Portanto, era isto que vocês tinham de conseguir identificar. E não disse especificamente qual é a matéria orgânica, por isso estaríamos a ver os 3 grupos de biomoléculas. No tubo digestivo das holotúrias foi identificada a maior quantidade de lípidos do que de glícidos. Portanto, nós estaríamos a comparar isto e isto. Mais uma vez, ambos estão em miligramas por grama e vão de 0 a 24, portanto podemos comparar. Onde existe uma maior quantidade, aliás, não é onde existe uma maior quantidade, comparando a quantidade de glícidos com a quantidade de lípidos, eu aqui não fiz a linha no sítio certo, atenção, eu não quero ir ali aos desvios padrões, eu quero ir ali à média. É notório, também a olho nu, nós conseguimos identificar que existe mais lípidos do que glícidos. Maior quantidade de lípidos do que de glícidos, sim. A quantidade de proteínas presentes nas fezes resulta principalmente da atividade da aminopeptidase no intestino médio. Ok, nós temos aqui a aminopeptidase, no intestino médio realmente ela tem uma atividade bastante grande, e nas fezes nós temos a quantidade de proteínas mais baixa do que em qualquer outra parte. Deixa-me só ver aqui, as reações de hidrólise dos glúcidos ocorrem predominantemente no intestino médio. Vamos mesmo selecionar aqui a 4, eu vou só tirar a 5, porquê? A hidrólise dos glúcidos é feita pela beta-glucosidase, e a beta-glucosidase, apesar de ter uma atividade baixinha, ela tem uma atividade maior no esófago, portanto é predominantemente no esófago que os glúcidos são digeridos. Portanto, nós mais uma vez tínhamos 3 corretas para encontrar e a última vai ser aqui a 4. A quantidade de proteínas presentes nas fezes resulta principalmente da atividade da aminopeptidase no intestino médio, sim, porque é lá que ela é muito mais ativa. Portanto, a maior parte da hidrólise das proteínas, que é feita dentro do pepino do mar, acaba por ser feita precisamente no intestino médio, por isso é que nas fezes existem tão poucas proteínas, comparativamente com aquelas que depois entram. Nesta investigação, uma variável dependente, eu vou pôr isto assim, e uma variável independente são, então, a quantidade de glúcidos no esófago realmente é uma variável dependente, foi uma coisa que nós tivemos a medir no final. A profundidade dos sedimentos analisados, eu diria que não é nem... sim, é uma variável independente,
Deixa-me analisar as próximas. Os locais de recolha do conteúdo intestinal, sim. A composição bioquímica. A composição bioquímica dos sedimentos é que não. Nós não tivemos a analisar. Sim. Ok. Estava-me a dar uma branca gigante. A composição bioquímica dos sedimentos, portanto, a quantidade de biomoléculas que existem nos sedimentos, isso é uma variável dependente, ok? Tal como aqui não tanto os locais de recolha. Os locais de recolha, na verdade, foi algo que nós fizemos variar. Nós escolhemos em que locais do intestino nós queríamos fazer a recolha, portanto, isso é uma variável independente. Também escolhemos a profundidade dos sedimentos em que queríamos analisar, e, portanto, nós escolhemos várias profundidades, nós fizemos variar isso. Nós escolhemos vários locais para fazer a recolha do conteúdo intestinal, portanto, isso são parâmetros que não se mantiveram estáveis, portanto, houve manipulação, não tiveram iguais em todas as amostras, e que quem fez a experiência, decidiu quais é que seriam. Os compostos orgânicos existentes nas fezes, portanto, ambos são variáveis dependentes, ok? Eu vou pôr aqui a amarelinho. A profundidade dos sedimentos e os locais de recolha, portanto, aqui a mesma coisa, isto aqui são as duas independentes, ou seja, a primeira dependente e depois a independente será aqui a opção A. Ok, a opção correta. Pergunta característica de respiração aeróbia. Na mobilização de glúcidos para a produção de energia em vias de elevado rendimento energético, portanto, em vias que produzem muito ATP, respiração aeróbia, redução do piruvato na matriz mitocondrial. Vamos eliminar por causa da redução. Na respiração aeróbia, o piruvato entra na mitocôndria para ser oxidado. Se fosse fermentação, é que ele seria reduzido e seria no citoplasma. Oxidação do NADH com formação de água. Realmente, na última etapa da respiração aeróbia, o NADH chega à cadeia respiratória e dá os seus eletrões, sofre oxidação, transformando-se em nada mais, e esses eletrões vão viajar pela cadeia transportadora até no final irem reduzir a água. Lactato é um produto da fermentação, portanto é uma via metabólica de baixo rendimento e não de elevado rendimento. Produção de dióxido de carbono ocorre sempre na mitocôndria e não no citoplasma, no hialoplasma. Associe cada um dos grupos de biomoléculas às características descritas que lhe correspondem. Cada um dos números deve ser associado apenas a uma letra e todos os números devem ser utilizados. Esta pergunta mudou um bocadinho os critérios, porque antes nós classificávamos de acordo com o número de associações corretas e agora é segundo o conjunto de associações. Então isso vai mudar aqui os critérios, vai tornar a atribuição de pontos a esta questão mais rigorosa. Ok, e acredito que isso acaba por não beneficiar tanto os alunos. Então nós vamos aqui fazer o meu esquema de cores habitual. Ok, venho aqui. O que é que eu vou pôr? Vou pôr aqui um fúcsia, afinal, tudo tem nome. Tem nome do género, eu faço isto muitas vezes e eu nunca reparei que isto tinha ali os nomes. Ok, possuem monómeros com um grupo amina e um grupo carboxilo. Isto são os aminoácidos. Um grupo amina e um grupo carboxilo ou ácido, não é? Portanto, é o prótido, já está. São formados por óses. Óses são os glícidos, glicose, frutose, e no caso são compostos ternários, porque só têm carbono, hidrogênio e oxigênio. São compostos nitrogenados com ligações peptídicas entre monómeros. Estamos a falar de péptidos, portanto estamos a falar de proteínas, e destes três também são os únicos que são nitrogenados. O outro que é nitrogenado são os ácidos nucleicos, que não está aqui. Inclui moléculas anfipáticas. Ok, estamos a falar de fosfolípidos, ou melhor, estamos a falar de moléculas que têm uma região polar e uma região apolar. Uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica. E, portanto, isso estamos a falar de lípidos, de gorduras. Incluem polímeros formados a partir da condensação de polissacáridos. Polissacáridos são os monómeros dos glúcidos. Então, vão para os glúcidos. São compostos orgânicos cuja hidrólise implica a quebra de ligações éster. Ligações éster são as ligações que se estabelecem entre o glicerol e os ácidos gordos, que são os monómeros dos lípidos. Função enzimática são proteínas, portanto, integram moléculas cuja função enzimática... Qual era? É este. Pode ser inibida pela quebra de ligações que sustentam, cuja função enzimática pode ser inibida pela quebra de ligações que sustentam a sua estrutura tridimensional. Os prótidos destes todos são aqueles que são tridimensionais,
é uma estrutura globular, e para uma enzima estar funcional, ela tem que manter essa estrutura globular, essa estrutura tridimensional, que é mantida por pontos de hidrogênio, pontos de sulfeto entre os vários grupos radicais dos aminoácidos, e realmente se essas ligações forem quebradas, ocorre a desnaturação das proteínas, e isso faz com que elas percam a sua função enzimática. Agora, vamos aqui à 17, uma pergunta muito trabalhosa, já era um pouco de prever, não sei se estiveram presente na live que eu fiz antes do exame, já agora se estiverem a ver isto no outro ano, todos os anos antes do exame da primeira fase, na véspera, eu faço uma live ao final da tarde, e tinham-me perguntado muito, porque há muito tempo não seguia assim perguntas. Esta pergunta de todo o exame era a que valia mais, valia 12 pontos, e, e portanto o que é que seria? Toda a gente estava um pouco reticente sobre o que é que poderia valer tantos pontos, e realmente eu e outras pessoas também já estávamos um pouco com a intuição de que realmente, estando inserida no sítio em que está, no final do grupo 1, ali do texto 3, provavelmente seria algo para analisar os resultados e tirar conclusões sobre isso. Então é agora que vem a parte da estratégia usada por parte do pepino do mar para ser vantajoso ali naquele habitat. Então isto diz assim: num estudo realizado, os investigadores concluíram que M-músculos possui a capacidade de digerir de forma seletiva a matéria orgânica que ingere. Justifique de que modo a digestão seletiva de M-moluscos é um processo vantajoso no seu habitat. Na sua resposta, faça uma análise comparativa, ou seja, primeiro nós tínhamos que perceber como é que era o processo de digestão, por outra cor, o processo de digestão deste animal. E depois tínhamos que perceber quais eram as características do seu habitat e porque é que esse processo seria vantajoso. Okay? Isso seria a conclusão final da nossa resposta. Na sua resposta, faça uma análise comparativa dos dados relativos às proteínas e aos glúcidos. Portanto, poderíamos descartar os lípidos, não teríamos que ir aos gráficos dos lípidos. E tínhamos que ir ver a quantidade digerida, a atividade enzimática e a quantidade disponível nos sedimentos. Basicamente, nós tínhamos que ver tudo isto, não é? Nós aqui tínhamos a quantidade de proteínas e de glúcidos. Portanto, nós temos aqui este gráfico com a quantidade de proteínas nos sedimentos, este com a quantidade de glúcidos nos sedimentos, este aqui, o 4 e o 5, isto diz-nos aqui, apresentam a quantidade de proteínas presentes no tubo digestivo e nas fezes das holotúrias, do pepino do mar. Então, isto não diz diretamente a quantidade digerida, ok? Porque é aquilo que nos pede ali, a quantidade digerida. E aqui não, aqui só diz a quantidade de proteínas e de glúcidos que estão presentes ao longo do tubo digestivo e também nas fezes, ok? Portanto, era preciso aqui um raciocínio um pouco mais. Se eu tenho aqui mais proteínas e elas vão diminuindo à medida que vão atravessando o tubo digestivo, o que é que isso quererá dizer em termos de digestão? E depois tínhamos ainda outra coisa, que era a atividade enzimática. Portanto, estávamos a comparar as proteínas e os glúcidos, e em relação às proteínas e aos glúcidos, nós tínhamos aqui, para as proteínas, a aminopeptidase, e para os glúcidos, a beta-galactosidase. E aqui sim, muita atenção, porque se nós estivéssemos a comparar uma com a outra, os valores são muito dispares, porque aqui vai de 0 a 1600 e aqui vai de 0 a 3, ambas nanomol por hora. Portanto, é a mesma unidade e a escala é quase 1600 vezes maior. Portanto, a quantidade de atividade da aminopeptidase é mesmo muito, muito mais elevada do que a da outra enzima. Eu confesso que me demorou muito tempo a recolher aqui toda a informação. Onde é que eu tenho? Esta folha já está. Isto demorou mesmo muita informação. E eu, como estava a escrever assim tranquilamente, fiz a letra bastante grande, isto deu mais de uma página. Foi um bocado frustrante depois ver tudo. Mas eu vou ler-vos aquilo que tenho aqui, ok? Só para vocês conseguirem ir acompanhando, porque eu fiz isto bastante por tópicos, para também ficar perceptível para vocês. Os tópicos são um pouquinho mais simples, mas eu acho que assim com mais detalhe vocês vão conseguir saber bem. Lembrando sempre que no final, e eu tenho ali a minha conclusãozinha, era preciso dizer, justificar porque é que essa digestão seletiva, e portanto nós precisaríamos de compreender que digestão seletiva é essa, o que é que ele digere mais do que, porque é que digere mais uma biomolécula do que outra e qual, e depois o porquê de ser vantajoso nesse habitat. Eu não fui exatamente por esta ordem, segui a ordem dos gráficos e a mim fez mais sentido
começar primeiro por perceber, ok, as características do habitat. Eu fui ver aqui a quantidade disponível nos sedimentos, que são estes gráficos 1 e 2, e eu escrevi assim: como é para fazer uma análise comparativa, qual é o meu conselho? Digam os valores que estão num gráfico, digam os valores que estão no outro e depois comparem-nos. Okay? Não tentem logo fazer tudo de uma só vez, pode ser mais difícil. Se bem que isto demorou bastante tempo e às vezes no exame nós temos que ser práticos, portanto, façam isso, mas dependendo do tempo que vocês tenham, ok? No gráfico 1, a quantidade de proteínas é maior no intervalo de 0 a 1 centímetros de sedimentos do que nos restantes. Ok, basicamente, eu só disse que é muito maior aqui do que aqui. No gráfico 2, a quantidade é mais ou menos uniforme em todos os intervalos. E, comparando o gráfico 1 com o gráfico 2, a quantidade de proteínas nos sedimentos é muito superior à quantidade de glúcidos. E isto eu tive sempre atenção de confirmar se as unidades eram as mesmas e se a escala também era a mesma, não é? Já vos chamei a atenção para isso. Portanto, nos sedimentos daquela região onde foram capturados os pepinos do mar, os sedimentos têm muito mais proteínas do que glúcidos. A seguir eu fui falar da quantidade digerida de matéria. E para isso eu vim aqui ao gráfico 4 e ao gráfico 5. E eu pus assim: a quantidade de proteínas presente ao longo do tubo digestivo foi diminuindo progressivamente, gráfico 4. Portanto, eu primeiro olhei para o gráfico e pensei, ok, eu começo aqui no esófago e vou andando no intestino médio, intestino posterior, depois saem, estão nas fezes. Portanto, gradualmente, desde o início do tubo digestivo até chegar ao final, a quantidade, porque é isso que está aqui, eu fui ter atenção para dizer exatamente como eles dizem aqui, a quantidade de proteínas presentes no tubo digestivo foi diminuindo gradualmente. Foi diminuindo progressivamente, o que significa que foi ocorrendo a digestão das proteínas ingeridas ao longo do seu percurso pelo tubo digestivo, porque se elas vão diminuindo a sua quantidade é porque elas estão a ser digeridas e eu fiquei ainda na dúvida se isto aqui seriam só proteínas, ou seja, acho que faltou só aqui clarificar uma informação, que é, isto é a quantidade de proteínas polímeros, eu assumi que sim, porque à partida, se forem transformadas em aminoácidos, elas acabam depois, ou seja, eu tive aqui há algum tempo a pensar, será que isto são só proteínas polímero ou será que são proteínas, aminoácidos, péptidos mais simples? Não sei, eu assumi que eram só proteínas porque à partida elas depois vão sendo absorvidas à medida que são digeridas. Se bem que a mim fazia-me sentido que essa absorção fosse apenas no intestino, mas aqui como estávamos intestino médio e intestino posterior, ok, ela há de ser, aquilo que está a ser digerido há de estar a ser absorvido, portanto aqui a quantidade de proteínas presentes, se a quantidade vai diminuindo, elas não vão desaparecendo, ou seja, era quase como se implicitamente, o que é que me fez, estou-vos a explicar mais ou menos o raciocínio que eu tive há umas horas atrás. Pensei, ok, não me faz sentido eu estar a pensar que é tudo o que é do grupo dos prótidos, porque senão a quantidade seria sempre a mesma, ou então não, uma vez que foi absorvido. Então, ok, se já foi absorvido, significa que ele foi digerido. Daí esta questão da digestão, ou da quantidade digerida. Ok, isto é sinónimo que, como é que eu escrevi? O que significa que foi ocorrendo a digestão das proteínas ingeridas ao longo do seu percurso pelo tubo digestivo. E provavelmente foi havendo a digestão daquilo que foi ingerido e ao longo do intestino foi sendo absorvido também, portanto foi desaparecendo daqui. E aqui eu chamo só a atenção muito importante para esta pergunta, porque vocês depois podem ver as vossas, no caso vocês fizeram este exame e depois estão a olhar para isto para perceber um bocadinho os critérios que foi feito. Eu acredito que aqui possa ter havido muitos alunos a ter falhas no rigor científico por causa da utilização incorreta dos termos ingestão, digestão e absorção. Era preciso ter mesmo muito cuidado a isso, porque essa é a parte da matéria, a parte que nós não nos podemos enganar, porque vocês têm que saber bem distinguir os vários processos resultantes que são necessários para os animais obterem matéria. Pronto. A quantidade de glúcidos, agora passei para aqui. A quantidade de glúcidos presentes ao longo do tubo digestivo foi sempre constante e com valores bastante baixos, comparativamente aqui, não é? O que significa, e pus gráfico 5, o que significa que a digestão dos glúcidos foi bastante reduzida, uma vez que a quantidade presente no esófago é praticamente igual à quantidade que existe nas fezes. Aqui, eu depois, quando vi os critérios, eu percebi um bocadinho que o raciocínio que eu tive aqui, se calhar deveria ter sido o raciocínio que eu teria tido também neste. E basicamente só me ocorreu isso aqui. Se bem que eu considero que aquilo que escrevi para o gráfico 4, o facto
da quantidade de proteínas ter diminuído progressivamente, o que significa que foi havendo a digestão ao longo do tubo digestivo, para mim também me faz sentido e considero que esteja correto. Mas aqui sim, a quantidade foi mais ou menos igual, porquê? Porque aquilo que existe no esófago é praticamente o mesmo que existe nas fezes, portanto, não houve de todo a digestão de glicídios, porque senão esta quantidade iria ser também progressivamente maior, tal como aqui, o que não se verifica. Ok? Depois, o último tópico era a atividade enzimática. Eu confesso, eu neste momento estava só a recolher informação e só à medida que eu ia, ok, vendo a informação, isto significa aquilo. É que eu depois no final olhei e eu pensei, então a conclusão há de ser esta. Portanto, nestas perguntas mais complexas é mesmo preciso, por uma questão até de raciocínio, ainda que os critérios depois não estejam, é mesmo preciso vocês quase que conseguirem esquematizar ou ter a informação toda visível para vocês verem, para depois perceberem como é que faz sentido exporem essa informação ou sabendo tudo aquilo que vocês agora já reuniram, que conclusão é que conseguem tirar. Esta pergunta foi mesmo muito trabalhosa. Em relação à atividade enzimática, nós tínhamos aqui o gráfico 7 e o gráfico 8. Então eu pus a digestão, entre parênteses, hidrólise das proteínas é realizada pela enzima aminopeptidase, que se encontra bastante ativa ao longo do tubo digestivo. Portanto, eu considerei que tanto aqui como aqui ela tinha valores bastante elevados. Isto comparando estes valores com estes. Vocês teriam que ter obrigatoriamente reparado nisto, ok? Porque este valor baixinho é de 200. Se tivesse à escala, isto seria... eu vou aqui fazer uma coisa que é... se isto estivesse à escala, o 200 seria tipo, rebentaria aquilo. Ou seja, se eles estivessem no mesmo, e este 3, vocês nem iriam ver nada, iria estar aqui assim tipo uma coisa super pequenina, não é? Portanto, comparativamente um com o outro, sim, eu considerei que aqui estavam elevados. E como é que eu disse? Então, eu disse, vou ler de novo, a digestão hidrólise das proteínas é realizada pela enzima aminopeptidase, que se encontra bastante ativa ao longo do tubo digestivo, atingindo o seu valor máximo no intestino médio, onde em média, okay, porque aquilo que eu estou a ler aqui é a média dos valores, onde em média tem uma atividade aproximada de 1000 nanomoles por hora. Mesmo no esófago, onde se registra um valor médio de atividade de cerca de 200 nanomoles por hora, continua a ser bastante elevado quando comparado com a atividade da beta-glucosidase. A beta-glucosidase é a enzima responsável pela hidrólise e digestão de glúcidos e apresenta valores médios de atividade bastante baixos, na ordem de 1 nanomol ou inferior ao longo de todo o tubo digestivo. A elevada atividade da aminopeptidase justifica a elevada quantidade de proteínas digeridas e a baixa quantidade de beta-glucosidase justifica a reduzida quantidade de glúcidos digeridos, que foi o que eu respondi quando estive a analisar estes dois gráficos. E eu depois de ter esta informação toda, olhei outra vez para a pergunta e pensei, ok, de que modo é que a digestão seletiva, porque eu agora já consigo dizer que digestão seletiva é esta, ela digere muito mais as proteínas do que os glúcidos. E porquê que isso é um processo vantajoso no seu habitat? Olha, porque realmente no habitat em que ela vive existem mais proteínas do que glúcidos. Portanto, ela tem maior disponibilidade de proteínas, logo ela vai privilegiar a digestão das proteínas. Então, como conclusão, eu escrevi: assim, a estratégia adotada por M. moluscos, e não se esqueçam de sublinhar, de digerir preferencialmente proteínas e não digerir glúcidos revela-se vantajosa, visto que no seu habitat a maioria da matéria orgânica disponível é de natureza proteica. E agora, só aqui confirmar convosco o que é que está aqui a dizer. Um pouco mais simples, aliás, muito mais simples, mas com as mesmas ideias. Entre os dois grupos de nutrientes, o das proteínas é o que apresenta a maior diferença entre a quantidade ingerida e a quantidade eliminada nas fezes. Ou seja, isto permitiria dizer como é que vamos comparar a quantidade digerida, ok? A atividade da aminopeptidase é muito superior à da beta-glucosidase, o que resulta numa digestão muito mais eficaz das proteínas relativamente aos glúcidos. Nos sedimentos existe maior quantidade de proteínas do que de glúcidos, pelo que uma digestão seletiva das proteínas constitui uma vantagem naquele habitat. Ok? Acabou o grupo 1, até me faltou ar, porque é mesmo muito exaustivo. Neste momento vocês já deveriam estar mais ou menos 1h30, um pouco mais do exame, portanto aqui o cansaço já começaria a apertar. Um grupo 2 de geologia, um estudo mineralógico e um estudo granulométrico. Uma coisa que sai sempre em todos os exames é a reação do ácido com o calcário, portanto, tudo bem.
Mais uma vez, estamos à espera. Lavagem dos sedimentos com água destilada até se obter uma solução neutra. Secagem dos sedimentos. E depois aqui, este procedimento é um procedimento que saiu, eu não sei se em 2018, 2019, mas foi assim no exame mais recente. Portanto, um aluno que tivesse feito muitos exames, esta pergunta aqui era tipo automática, ok? Porque vocês teriam praticado e teriam encontrado com exatamente crivos do mesmo tamanho, com os mesmos grupos de amostras separadas, portanto, isso iria dar exatamente o mesmo. Então, basicamente, eles fizeram aqui duas coisas. Eu vou só fazer o esquema disso, por acaso de alguém ter tido mais dificuldade. Então, vamos fazer o seguinte: nós passamos amostras de sedimentos por dois crivos. Um tem 2 milímetros, que é a dimensão máxima das areias, e outro tem 0,063, que é o diâmetro máximo das siltes. E as siltes são superiores às argilas. Portanto, quando nós fazemos passar sedimentos através do primeiro crivo, aqui vão ficar, vou pôr isto com outra cor, aqui vão ficar sedimentos superiores a 2 milímetros, portanto, tudo o que é balastros. Tudo o que seja inferior a 2 milímetros passa no primeiro crivo. Depois, aquilo que ficou aqui vai passar, já era mais pequenino, vai passar pelo segundo crivo. Então, aqui em cima vai ficar tudo o que era superior a 0,063 milímetros e aqui vai ficar tudo o que fosse inferior a 0,063 milímetros, que nós sabemos, porque eles nos dizem o tamanho, não temos que saber aqui as escalas, as classes granulométricas de cor. Nós aqui sabemos que são siltes e argilas, nós aqui sabemos que são balastros ou areião, calhaus rolados, balastros, etc. E aqui entre 2 e 0,063 nós temos tudo o que são areias, umas mais finas, outras mais grossas, está aqui tudo. Portanto, a utilização dos dois crivos permitiu separar os sedimentos em 3 grupos granulométricos e não 2. Um aqui de sedimentos superiores a 2 milímetros, outro grupo com sedimentos entre 2 e 0,063 e outro grupo com sedimentos inferiores a 0,63, em que no mesmo conjunto estão as siltes e as argilas. Portanto, os siltes não foram separados das argilas. A argila também não foi separada dos outros, porque ela realmente foi separada dos balastros e das areias, mas não foi separada das siltes. Portanto, o que nós separámos, na verdade, foram as areias dos sedimentos mais finos, porque nós ficámos com as areias aqui e o que era mais fino que as areias passou através do segundo crivo. Aqui, mais uma vez, 3 opções corretas. Eu penso que em todas as perguntas destas eram 3 corretas. Escreva na folha de resposta os números selecionados. A obtenção de uma solução neutra após a lavagem assegurou a eliminação de todo o ácido clorídrico. Ok, parece-me que sim, porque nós primeiro lavámos os sedimentos com ácido clorídrico até que as amostras deixassem de fazer reação com ácido. Quando lavámos os sedimentos, eles estavam em ácido. Portanto, até obtermos uma solução neutra, foi preciso remover todo o ácido, senão a solução iria continuar ácida. Portanto, esta aqui faz-me sentido. Eu vou para já assinalar. O tratamento das amostras com cloreto de sódio, com ácido clorídrico, a 10% permitiu eliminar os bioclastos. Sim, nós estamos a falar de areias que foram recolhidas em praias. Portanto, amostras de sedimento numa praia. É normal que nessas amostras hajam fragmentos de concha, portanto, fragmentos de organismos que têm partes duras compostas por carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio reage com o ácido clorídrico e, portanto, isso vai permitir eliminar o ácido clorídrico, uma vez que ele sofre dissolução em contacto com o ácido. A utilização de várias amostras diminuiu a fiabilidade. A fiabilidade nunca vai diminuir quando nós... Aliás, a utilização de amostras diminui. Quanto mais amostras nós utilizarmos, maior é a fiabilidade, maior é a confiança do nosso estudo. Portanto, a utilização de várias amostras não diminuiu, por contrário, aumentou a fiabilidade do estudo. Os clastos identificados devem resultar da erosão de uma arriba formada por calcário. Então, tudo o que era formado por calcário foi eliminado aqui, neste passo. Portanto, os sedimentos que resultaram foram sedimentos detríticos. Portanto, não foram formados numa arriba que era calcário. O quartzo identificado nos sedimentos estudados risca o talco. Sim, em termos de dureza, o quartzo tem dureza 7, o talco tem dureza 1.
Se calhar não precisariam de saber decorar do quarto, sabendo que o talco é 1, portanto qualquer mineral da escala de Mohs iria riscar o quarto, que é mais duro que o quarto. Na proximidade da praia onde foram recolhidas as amostras de sedimentos, existe um afloramento de gneiss. Justifique em que medida os resultados do estudo relativos à mineralogia, aliás, até vou pôr aqui azul já está, desculpem, eu gosto de ver isto assim. Mineralogia, temos quartzo, feldspato, biotite e anfíbolas, são os minerais que nós temos na nossa amostra, nos resultados. E depois, quanto à forma desses clastos, quanto à forma desses sedimentos, eles são angulosos. Portanto, nós tínhamos que referir um tópico para uma coisa, outro tópico para outra. É muito fácil de identificar aqui. E é-nos dito que na proximidade foram recolhidas amostras da praia, onde foram recolhidos, existe um afloramento de gneiss. Então, nós teríamos que relacionar isso tudo, ou seja, os minerais que estão presentes na amostra e a forma desses sedimentos, com a existência de um afloramento de gneiss na proximidade da praia. Ok, em relação à mineralogia, nós temos aqui quartzo, feldspato, biotite e anfíbolas. São minerais presentes no gneiss? Sim. Se nós pensarmos, por exemplo, que o gneiss é uma rocha metamórfica que é formada, por exemplo, do metamorfismo do granito, não era preciso ir aí porque não nos estão a pedir a origem de um gneiss. Do metamorfismo de um granito, por exemplo, sim, é possível que ele tenha minerais de quartzo, feldspato, biotite e anfíbolas. Depois havia aqui outro aspecto que é, continuando só, pode ser também a partir de um argilite, por exemplo, mas aí feldspato já não faria tanto sentido. Mas só para. Porque o feldspato sofreria hidrólise, não iria ter feldspato, iria ter caulinite. Mas fazendo aqui referência a outra coisa, que foi depois o que eu acabei por escrever, o gneiss, vocês sabem que tem bandas brancas, bandas pretas, portanto daqui, eu agora não me recordo se era um critério ou não, vocês daqui têm o quartzo e o feldspato, que são minerais félsicos, têm a biotite e a anfíbola, que são minerais máficos. Então, ok, o quartzo e o feldspato estão nas bandas brancas, a biotite e a anfíbola estão nas bandas pretas. Eu creio que fui dizer isso e que não era preciso, mas eu já vos vou mostrar. A forma dos clastos é a forma angulosa, ou seja, a mineralogia iria-nos remeter para o gneiss, aliás, para o afloramento do gneiss, a mineralogia, ou seja, esses minerais existem no gneiss e realmente significa que o gneiss foi a rocha-mãe desses sedimentos, e a proximidade da praia, ou seja, o facto de estar próximo, faz com que o transporte seja reduzido e por isso os sedimentos não ficaram angulosos, não ficaram arredondados, permaneceram angulosos. É uma das coisas que nós temos que saber, é que quanto maior for o transporte, mais arredondados são os sedimentos. Então, seria que ser uma coisa com a outra. Eu, infelizmente, mais uma vez, falei muito mais do que aquilo que era necessário. Eu vou ler-vos na mesma e a seguir mostro-vos os critérios. Então, primeiro, os sedimentos eram angulosos. Eu pus assim um bocadinho por tópicos. Sedimentos angulosos, 2 pontos. Permite inferir que tiveram um reduzido transporte, logo a rocha-mãe, a partir do qual eles se terão formado, ficará na proximidade da praia onde estes foram recolhidos. A análise mineralógica permitiu identificar quartzo e feldspato, minerais félsicos, e biotite e anfíbolas, minerais máficos. Sabendo que o gneiss é uma rocha metamórfica que apresenta uma textura foliada caracterizada pela presença de um bandado gneisico, este bandado consiste em bandas claras e escuras alternadas. As bandas claras são formadas por minerais de cor clara, ou seja, minerais félsicos, onde é possível encontrar quartzo e feldspato. As bandas escuras são formadas por minerais de cor escura, ou seja, minerais máficos, onde é possível encontrar biotites e anfíbolas. Assim, a análise mineralógica e a forma dos clastos permitem confirmar que os sedimentos recolhidos tiveram origem no afloramento de gneiss situado próximo da praia e que terão sido lá depositados após meteorização desse gneiss com posterior erosão desses sedimentos e um reduzido transporte destes até à praia. Agora vejam o meu desespero quando eu cheguei aqui e li: os sedimentos analisados possuem quartzo, feldspato, anfíbolas e biotites, minerais que constituem o gneiss. A forma angulosa dos clastos denota um curto transporte, isto era fundamental, tinham mesmo que pôr isto, compatível com a existência de um afloramento próximo da praia. Ok, está explicado. Continuando, eu vou apagar aqui aquilo, vamos aqui para o texto, para o grupo 3, aliás, que finalmente vem o texto de Covid. E por acaso este texto de Covid está bastante interessante, não é? É mais um grupo de síntese proteica do que outra coisa, mas pronto, está bastante interessante, eu gostei aqui muito disto. Há muitos manuais já que tinham enunciados similares, ou seja, a falar das vacinas,
para a Covid-19, em que são vacinas de RNA mensageiro e, portanto, havendo a entrada, havendo vacinas que possuem RNA mensageiro, quando a vacina é introduzida no organismo é para fazer apenas a tradução desse RNA mensageiro diretamente na proteína, e nesse caso seria esta proteína aqui, que é a proteína spike, que é aquela que se liga aos receptores ACE2. E depois isto, proteínas constituintes dos vírus. Pronto, tinha aqui um bocadinho a figura 4, aquilo que é o processo de o ciclo viral, neste caso do SARS-CoV-2, do coronavírus. Portanto, ele introduz e se replica, tal. Ok? Vamos aqui às perguntas. As células hospedeiras do vírus, as células hospedeiras dos vírus são as nossas, porque o vírus infecta seres humanos. Não sei se dizia aqui mais alguma coisa. Células humanas. Esta proteína permite a ligação do vírus às células humanas, portanto, mesmo que vocês estivessem assim um bocadinho mais desligados do mundo, o que eu acho difícil, era preciso saber que o vírus infecta células humanas e as células humanas são eucarióticas, portanto, procarióticas não. Se bem que esta parte final também estaria errada. Possuem organelos responsável pela síntese de proteínas virais. Essa síntese iria ser toda ela no citoplasma. E as células eucarióticas animais não possuem uma parede celular. Agora, ficávamos com células eucarióticas, porque apresentam uma membrana plasmática com permeabilidade seletiva ou porque possuem cromatina envolvida por uma membrana porosa. Eu acredito, e até do feedback já fui ouvindo, que esta pergunta suscitou muitas dúvidas. Porquê? Então, mas as células eucarióticas não têm uma membrana plasmática seletivamente permeável? Têm. Elas não possuem cromatina envolvida por um invólucro nuclear? Têm. Agora, qual desses critérios é que permite dizer que a célula é eucariótica? Eu digo isto muita vez e quem é meu aluno sabe. Eu significa verdadeiro, cário significa núcleo. Mesmo no próprio processo de evolução das células eucarióticas a partir das procarióticas, uma célula eucariótica se tiver um núcleo individualizado. Ter uma membrana, todas as células têm uma membrana com permeabilidade seletiva, não é isso que faz com que uma célula eucariótica seja classificada de eucariótica. Eu não vou arriscar porque ela até é verdade, mas não para esta justificação. Ou seja, ela é eucariótica e apresenta uma membrana plasmática com permeabilidade seletiva, tal como qualquer célula, seja eucariótica ou não. Não é porque, ok? Eu vou arriscar só o porque o porque está aqui mal, ok? Porque não é ter uma membrana plasmática, não é ter uma membrana plasmática que a torna uma célula eucariótica. Uma célula eucariótica é uma célula que tem um núcleo verdadeiro. É uma célula cuja cromatina, cujo material genético, está envolvido por uma membrana porosa, que é o invólucro nuclear, que tem poros por onde depois entram e saem coisas, mas o que seja. Possuem cromatina envolvida por uma membrana porosa, sim. De acordo com a informação do texto, a utilização da inteligência artificial no combate à infecção pelo SARS-CoV-2 poderá ser vantajosa, pois permitirá. Então, nós temos aqui no último parágrafo, nós temos aqui a falar do vírus, aqui de como ele foi Prémio Nobel da Medicina, tal, e depois aqui fala das vacinas, ok? E depois diz, sabe-se que várias sequências distintas da molécula de RNA mensageiro podem codificar a mesma proteína. No entanto, algumas dessas sequências são mais estáveis do que outras. Determinar a sequência mais estável do RNA mensageiro para a produção da proteína spike do coronavírus é um processo muito lento e difícil de alcançar sem recursos a meios digitais. Para que é que nós queremos uma sequência estável de RNA mensageiro para a produção das proteínas spike do coronavírus? Por que é que nós queremos encontrar uma sequência que seja estável para a produção da proteína spike do coronavírus? Porque, logicamente, nós queremos pôr essa sequência, como diz aqui atrás, dentro das vacinas, para que depois, ao inocular a vacina nas pessoas, elas consigam produzir essa proteína. Eu estava à procura onde é que isso estava, está aqui. As vacinas são utilizadas para transmitir instruções às células humanas sobre como criar a proteína spike do SARS-CoV-2, que, isolada dos restantes componentes do vírus, é inofensiva. Deste modo, esta proteína, quando produzida pelas células humanas, desencadeia a síntese de anticorpos, moléculas que irão reforçar a resposta do organismo à infecção. Ou seja, nós não queremos que o vírus tenha novas sequências de RNA mensageiro. Nós queremos ter novas sequências de RNA mensageiro que sejam mais estáveis e que, com isso, consigamos ter proteínas que depois sejam mais fáceis de armazenar e distribuir.
Portanto, quando eles dizem aqui que, com recurso à inteligência artificial, consegue-se descobrir mais sequências do mesmo RNA mensageiro, mas que produzam a mesma proteína spike, tal como ela existe no coronavírus. Então, quando vocês vêm aqui, porquê que a utilização da IA no combate à infecção poderá ser vantajosa? Ela poderá ser vantajosa, pois permite reduzir o número de mutações que se tem observado no vírus. Isso é o próprio vírus, quando se replica nas células humanas, que aleatoriamente vai adquirindo mutações. Por isso é que nós tivemos tantas variedades diferentes de vírus. À medida que o vírus ia passando umas pessoas para as outras, exponencialmente ele ia se replicando. Ele não, as células replicavam o vírus, as células humanas replicavam o vírus e as mutações iam aparecendo, e aí já havia uma nova variedade do vírus. Produzir vacinas com capacidade para alterar o genoma do vírus. As vacinas não são produzidas para alterar o genoma do vírus. As proteínas são produzidas para gerar uma resposta imunitária que depois possa combater o vírus mais rapidamente, caso ele infecte o organismo. Nós não temos, nem queremos alterar o genoma do vírus, porque se fizermos isso, provavelmente poderemos torná-lo mais patogénico, como algumas variantes se tornaram. Aumentar o número de proteínas spike sintetizadas, sem dúvida nenhuma. Porquê? Porque, sabendo que a molécula de RNA é quimicamente instável, ela vai se degradar com facilidade. Então, se nós tivermos uma sequência que é mais estável, quando ela for inoculada, no momento em que se administra a vacina, então ela vai permanecer viável durante mais tempo. E quanto mais tempo o RNA mensageiro que foi injetado através da vacina estiver viável nas células, mais proteínas spike vão ser produzidas pelas nossas próprias células, para depois gerar uma resposta imunitária mais, não é prolongada, mas para ter um efeito mais também na produção de anticorpos por ação do nosso sistema imunitário. Portanto, sem dúvida que sim, porque aqui isso faria com que não se degradassem tão rápido, etc. Corrigir anomalias que ocorrem durante a tradução, nada a ver. Portanto, a tradução das moléculas vai acontecer na mesma, não vai haver anomalias na tradução se a sequência de RNA mensageiro for diferente ou não for. A tradução que ocorre com a intervenção dos ribossomas, dos RNAs de transferência, todos esses intervenientes, acaba por acontecer sempre da mesma maneira e não é através de uma sequência diferente da proteína spike que nós vamos alterar esses processos. Considerando o processo de entrada do vírus na célula humana, portanto, agora sim estamos a falar desta parte aqui, e eles dizem também aqui qualquer coisa. Deixem ver o que é que eles dizem. Esta proteína permite a ligação do vírus às células humanas, no qual o vírus se introduz e se replica. As vacinas são utilizadas para transmitir. Aqui acho que eu não diz mais. Era mesmo aqui. Nós tínhamos aqui a proteína spike, que permitia então ligar às células humanas. Nas células humanas tínhamos estes receptores aqui, os receptores ACE2, que se ligavam à proteína spike e faziam a endocitose mediada por receptores do coronavírus, que depois entrava, transmitia o seu material deixava o seu material genético aqui livre no citoplasma. Os nossos ribossomas liam esse material genético, formavam todas as proteínas necessárias para construir milhares de vírus. Para além disso, as nossas células ainda montavam essas proteínas todas e faziam milhares de partículas virais e depois uma resposta assim, o vírus aumentava muito rapidamente e nós ajudávamos a propagar. Basicamente, aqui, este processo é uma endocitose mediada por receptores, portanto, o desenvolvimento de pseudópodos, não, porque isso é na fagocitose. Vocês aqui não veem isto. Não veem a célula estar a fazer prolongamentos da membrana para envolver o vírus. Não, ligam-se aos receptores e agora quase que há um sulco que é criado à volta daqueles receptores que detectaram as proteínas. O reconhecimento de uma molécula ribonucleotídica pela proteína ACE2, a proteína ACE2 vai reconhecer a proteína spike, portanto não vai reconhecer uma molécula ribonucleotídica, mas sim uma molécula peptídica, que é a proteína spike. A ativação de canais proteicos através de um processo que consome energia, então o vírus está a entrar através de transportadores tipo uma bomba,
por exemplo, como a bomba de sódio e potássio, não está a entrar através de proteínas de membrana, está a entrar através da formação de vesículas. Portanto, isto aqui não faz qualquer sentido. É uma endocitose mediada por receptores, portanto, é o que está aqui, a ação de moléculas receptoras constituintes da membrana plasmática, que no caso são os receptores de ACE2, com o nome de ACE2. Estamos quase, faltam aqui duas, creio. Ordena as expressões identificadas pelas letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência de acontecimentos que conduzem à formação da proteína spike funcional no interior da célula humana após vacinação. Portanto, as vacinas levam o RNA mensageiro, portanto, isto aqui é... vou por assim, através da vacina entra o RNA mensageiro sintético produzido em laboratório para a célula humana. O que esse RNA mensageiro já é RNA mensageiro, portanto, como é lógico, não há transcrição, vai haver a tradução. Temos aqui separação das subunidades, eu vou pôr que isto é no final. Eu vou pôr que isto... Ai, que chatice. Eu vou pôr, agora fiquei ali com aquilo, final. Ok, já sei porque que eu fiquei ali com aquilo. Que eu não estava a fazer assim, eu estava a fazer com o zoom. Ok, eu continuo então. Isto aqui vai ser no final da tradução. Maturação da proteína spike no complexo Golgi, isto é, após a tradução, vai originar proteínas spike ativas. Ligação do tRNA ao códon de iniciação, portanto, isto é a fase de iniciação da tradução. Polimerização de uma cadeia de aminoácidos será o alongamento da tradução. Portanto, após ter havido a leitura do códon de iniciação, começamos a juntar vários aminoácidos uns aos outros. Portanto, isto começa tudo com... Agora sim, vem aqui. Isto vai começar tudo com a vacinação. Vacinação é na B. Depois começa a tradução. Depois dá-se o alongamento. Depois dá-se o final da tradução. E após a tradução temos a maturação das proteínas no complexo de Golgi. Ok, por último, vamos aqui ver. A sequência de codões do RNA mensageiro das vacinas atuais é diferente da sequência de RNA mensageiro obtida por inteligência artificial. Portanto, aqui nós temos a sequência nas vacinas atuais e aqui nós temos a sequência obtida por inteligência artificial. Temos aqui o nosso código genético, igualzinho ao de há 2 anos, demonstra, igualzinho, quer dizer, ele não muda, podia estar representado de outra forma, este aqui é exatamente o mesmo. Demonstra a possibilidade de as moléculas de RNA mensageiro obtidas por inteligência artificial poderem substituir as moléculas de RNA mensageiro atualmente utilizadas nas vacinas contra a Covid-19. Na sua resposta, faça referência à característica do código genético evidenciada neste processo. Portanto, de que modo, como é que nós vamos demonstrar que usar esta sequência é a mesma coisa que usar esta? Por uma coisa, redundância do código genético, ou seja, nós temos o mesmo, aliás, temos diferentes codões, mas que, quando formos ver aqui, vão codificar o mesmo aminoácido. Ok, então vamos comparar as duas sequências. Há o G, o códon de iniciação aqui, o U, está tudo bem. G, o que é que isto vai permitir? G, U, vai ser uma valina aqui. Por isto tem outra pequenina e um bocadinho mais pequenino também. Eu aqui vou ter uma valina e na sequência obtida por IA, G, vou ter uma valina também. Este aqui, este códon é igual, este também. Aqui tenho GU, é novamente uma valina. E eu aqui tenho GUC, é novamente uma valina. UA é uma leucina. CUC é uma leucina também. Eu aqui já não tenho mais nada diferente. Ou seja, basicamente nós mudamos aqui alguns codões no RNA obtido por inteligência artificial, mas a sequência de aminoácidos da proteína vai ser exatamente a mesma. Então, demonstra a possibilidade das moléculas obtidas poderem substituir as moléculas atualmente utilizadas. Podem sim, senhora, porquê? Porque apesar da sequência de RNA mensageiro ser diferente, a sequência de aminoácidos obtida vai ser exatamente igual.
e, portanto, vamos conseguir produzir proteínas spike funcionais que ativem na mesma uma resposta imunitária por parte do nosso organismo. Isto é devido ao facto do código genético apresentar redundância. Ele é redundante porque vários códons diferentes podem codificar o mesmo aminoácido, okay? Que é o que nós estamos aqui a ver. Eu vou-vos dizer aqui também como é que eu pus. Eu pus assim, não, escrevi tudo aqui nesta folha. Comparando a sequência de RNA mensageiro das vacinas atuais com a sequência obtida por IA, verifica-se que há alteração no terceiro códon, sexto códon e sétimo códon. Aqui. Okay? Eu escrevi terceiro, sexto e sétimo porque dava para entender que isto aqui era o início da proteína. Para além de ter um códon de iniciação, o início da proteína, o início do RNA mensageiro era a extremidade de 5' e depois havia aqui estas reticências e aqui seria o final, o A, que é o de terminação, o códon stop. Portanto, dava para perceber que nós começávamos a contar o códon daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este aqui é que eu não faço ideia qual é o número deste códon, porque eu não sei quantos é que estão aqui pelo meio. Portanto, se fosse um destes, eu já não iria numerar oitavo, nono, décimo, não, porque isto estaria incorreto. Contudo, apesar da alteração de alguns códons na sequência obtida por IA, o aminoácido codificado é o mesmo. O terceiro códon, GU e GUG, sim, conduz em ambas as sequências à adição do aminoácido valina na terceira posição da cadeia polipeptídica da proteína spike. Do mesmo modo, o sexto códon, GU e GUC, eu aqui provavelmente teria que pôr GU na sequência 1, GUG na sequência 2, ou uma na vacina atual, outro na obtida por IA, eu pus isto um bocado mais abreviado. Também codifica o aminoácido valina em ambas as sequências e o sétimo códon, o A, estava a confirmar, o A, sim, e COC codifica o aminoácido leucina. Isto é possível pelo facto do código genético ser redundante, possibilitando que vários códons diferentes codifiquem o mesmo aminoácido. Mantendo a sequência de aminoácidos igual, as proteínas spike obtidas serão funcionais em ambas as situações, permitindo assim desencadear a síntese de anticorpos pelas células humanas, reforçando a resposta do organismo à infecção. A descoberta de sequências de RNA mensageiro mais estáveis e duradouras, recorrendo a IA, não comprometendo a funcionalidade das proteínas spike obtidas, vai facilitar o armazenamento e a distribuição das vacinas. Neste último parágrafo, eu preocupei-me muito, ou seja, depois de passar isto, basicamente, que nós fizemos por escrito, preocupei-me em dar uma conclusão, indo buscar muitas das coisas que estavam aqui a ser ditas, não é? Qual é o objetivo? É termos sequências mais estáveis, porque elas se degradam facilmente, degradam-se com muita facilidade. Essa instabilidade faz com que haja obstáculos ao armazenamento e à distribuição. Portanto, tentei um pouco justificar melhor o porquê de haver esta necessidade, ou porquê que essas que são obtidas poderem substituir, apesar de não me dizerem que esta é mais estável do que esta, mas vamos assumir que poderão ser, não especificamente esta, mas todas as que são obtidas por IA podem ser, ou alguma poderá ser, mais estável do que esta. Só assim para terminar o nosso vídeo, vamos ver aquilo que nos dizem. Eu não fui tanto por esta parte, eu não fiz a síntese proteica de tudo, mas pronto, seria mais ou menos a mesma coisa. Os códons GUG, GUC e CUC da vacina obtida por IA, correspondentes aos códons GU, GU e UA da vacina atual, portanto, isto foi a parte que eu deveria ter feito um bocadinho melhor. Ok, como escrevi isto muito à pressa, já estava aqui um bocado cansada de estar aqui a escrever e queria gravar, então fui um bocadinho mais à pressa, mas deixar isto sempre muito, muito detalhado. Codifica os mesmos aminoácidos, respectivamente valina, valina e leucina, pelo que é possível substituir a molécula de RNA mensageiro das atuais vacinas pela molécula de RNA mensageiro obtida por IA. Essa substituição é possível devido à redundância do código genético. E, na minha opinião, ficava bem a conclusãozita de que realmente isso iria trazer vantagens ou iria combater alguns dos obstáculos que têm havido até ao momento, tal. Mas pronto, enfim, não foi preciso, se calhar ainda bem para alguns de vós que se calhar não teriam posto também. E é isso, desculpem eu falar assim tão rápido, eu tentei que o vídeo ficasse mais curto do que os outros, também para o conseguir disponibilizar o mais rápido possível. E na verdade acabei de fazer o exame ainda agora e passei-o logo, portanto foram aqui algumas horas de volta destes temas e de volta destas perguntas, mas agora já terminamos. E mais uma vez espero que o vídeo tenha sido bom para vocês esclarecerem as vossas dúvidas.
Se porventura se estão a preparar para o exame de Biologia e Geologia, não deixem de passar também pelo meu Instagram, @ritahenriques.bg. Dou explicações online, faço grupos de preparação para exame, tenho lá muito conteúdo, tal como os restantes vídeos que estão aqui no canal, e portanto, se quiserem entrar em contato comigo, é só ir lá e mandar uma mensagem que eu tenho todo o gosto em responder. Podem também sempre deixar os vossos comentários aqui abaixo no vídeo, que eu prometo que vejo tudo e que tenho em consideração todas as vossas dicas, ideias, críticas construtivas, tudo o que vocês quiserem dizer será bem-vindo. Um grande beijinho e boa sorte para o exame.